Olá, me chamo Eric César e faço parte do grupo 1 da disciplina de Sistemas Digitais. O grupo é composto, além de mim, por Felipe Augusto, Josiel Rocha, Lucas Vinícius e William Moura. O docente é Samael Moraes Dias. Esse é o quarto projeto de sistema digital baseado no microcontrolador ATmega 328P, onde a gente tem que implementar um programador horário. O problema: o programador deve controlar o funcionamento da saída out em concordância com o agendamento previamente definido. Ainda é importante ressaltar a utilização dos CIs e auxiliares para o fornecimento de data e hora e também a utilização do CI de controle do display. Para o data e hora será usado o DS3234 e para o controle do display vai ser o MAX 7219. Nesse programador, existe a presença de uma chave física, na qual você pode alterar a sua escolha entre NA, NF e EX, onde mais à frente eu irei explicar melhor. Já terá 7 LEDs para os dias, além de mais 4 LEDs, um para o T, que é o timer, outro para o W, que é o week de semana, o outro para o O, responsável por ajustar hora, minuto e dia da semana inicial, e o F, que é responsável por, analogamente, ajustar hora, minuto, dia da semana final, fazendo assim uma definição de range, ajustando o intervalo. MDE de alto nível. Bem, na MDE de alto nível, o primeiro estado seria o run. No estado de run, o R tem que ser 0 e o A 0 também. Nesse estado, o LED do dia da semana, ele pode estar aceso qualquer um deles, apenas um. Já o O, T, W e F, ele terá nível lógico baixo. Ao acionar o A, conseguiremos ajustar a hora, o minuto e o dia da semana, tanto para o intervalo superior quanto para o intervalo inferior, fazendo assim um range. Já nesse estado amarelo, é onde conseguimos ajustar a data, hora e o dia da semana presente no relógio. Por exemplo, se eu quero dizer que no relógio atualmente são 22 horas de uma quarta-feira, eu posso estar ajustando com essa opção apertando R. Bom, toda a comunicação toda a comunicação feita entre o ATmega 328P, que ele tem um papel de mestre, e todos os outros dois CIs que foram ditos inicialmente, que eles serão os escravos, é feita graças ao protocolo de comunicação SPI. Nesse protocolo de comunicação SPI, existem as siglas MISO, que significa Master In e Slave Out. Os dados saem do escravo e vão para o mestre. MOSE, que é Master Out e Slave In, que é onde os dados saem do mestre e vão para o escravo. O SCK ou CLK, que é o clock, onde o sinal de clock gerado pelo dispositivo mestre. O clock deve ser o mesmo entre o mestre e os seus escravos. Além da sigla SS, que é Slave Select, onde a gente consegue selecionar o escravo ativo em nível baixo. Bom, o que pode também se destacar para o ATmega nesse tipo de configuração de SPI é que ele opera em full duplex, pode operar tanto como mestre como escravo. Existe a possibilidade de escolha do primeiro bit, ou seja, ele pode ser mais significativo ou menos significativo, dependendo da escolha. Pode ser programado em várias faixas de clock. Existe a possibilidade de interrupção ao final de cada transmissão. Além de que o sistema é composto por 2 registradores de deslocamento e um gerador mestre de clock. Aqui, só para mostrar a pinagem onde é responsável pelo clock, MISO, MOSE e o SS. Como no nosso projeto iremos usar 2 slaves, o segundo slave vai estar conectado ao 15, como eu irei mostrar mais à frente. Bom, as conexões podem ser configuradas de duas maneiras, seguindo esse protocolo SPI.
A primeira maneira seria essa, que é o modo de seleção individual. No modo de seleção individual, não importa a quantidade de escravo que esteja conectado ao mestre. Sendo assim, o Mose, o Clock e o Miso, ele é comum entre os escravos e o mestre. Contudo, o SS, que é o seletor de escravo, ele é individual para cada escravo. Ou seja, havendo a necessidade de definir outros pinos no mestre. SS0 para o primeiro escravo, SS1 para o escravo 1 e assim por diante. Já o segundo tipo de comunicação, aliás, de configuração, ele é conhecido como ligação em anel. Já nesse caso, o Clock e o SS ele é comum entre os escravos e o mestre. Contudo, o Mose, que é a saída do escravo, está ligado no Miso, que é a entrada do outro escravo, de maneira que ficam se interligando. Ó. Mose, Miso, até chegar ao último escravo. No último escravo, o Miso do último escravo está conectado ao mestre, ou ao Miso do mestre. Mais uma vez, ó. Desculpa. O mestre é o ATmega 328P e os escravos é o Max 7219 e o DS 3234. As conexões. Bom, as conexões, inicialmente, eu vou dizer como vai ficar a questão dos push buttons e dos LEDs. Vale se lembrar que o PC0 até o PC5 são entradas analógicas e digitais. Então a gente definiu o PC0 para ser o push button R, o PC1 para ser o push button A, o incrementar vai ficar no PC2 e o decrementar no PC3. Já a chave seletora, indicamos do PD0 até o PD2, totalizando 3 pinos, para ficar responsável por essa chave. Já os LEDs, apesar de serem 11 LEDs, a gente só necessitou de utilizar 4 pinos. Por que isso? Graças a algo chamado Charlieplex. Charlieplex nada mais é uma técnica que você consegue conectar mais LEDs numa menor quantidade de pinos. Basicamente seguindo um algoritmo básico, que seria número de pinos vezes número de pinos menos 1, ou então número de pinos ao quadrado menos número de pinos, que vai dar o mesmo resultado. Nesse caso, como queríamos conectar 11 LEDs, se nós utilizarmos 4 vezes 4 menos 1, que é 3, daria 12. Então conseguiríamos conectar 12 LEDs com 4 pinos. Então satisfaz o nosso caso. Só por caso de exemplo, eu vou falar do D7, que ele é responsável pelo sábado, certo? Sétimo dia da semana. Nesse caso, analisando a tabela, o esperado é que o R0 ele esteja de valor lógico alto, o R2 esteja baixo, o R1 e o R3 eles sejam curto. Vamos lá, D7. O R0 alto, o R2 baixo e o R1 e o R3 são representados por esse X. Esse X nesse caso não é don't care, ele é apenas para sinalizar que seria circuito aberto, seria um curto. Já todas as vezes que tiver um H e um L na representação, representando low e high, significa a saída. E o X seria as entradas em curto. Vamos para a próxima conexão, que seria a conexão entre o mestre, o slave 1 e o display. Bom, definimos o slave 1 no pino 16, com a própria configuração do ATmega 328P. Só precisaremos utilizar 3 pinos para poder fazer a conexão desse Max 7219, que ele é responsável por fazer a conexão do display de 7 dígitos. Aliás, display de 7 segmentos para 4 dígitos, perdão. Da seguinte maneira: o Mose ele se conecta ao DIN, o PB2, que é o Slave Select, se liga ao CS barra. Já
o clock se liga ao clock do max, que como já foi informado, os dois tem que ter o clock igual. Já as demais ligações, elas são relacionadas ao display. Como podem ver, todas as ligações elas têm cores pré-definidas para melhor saber onde tem que se conectar cada parte. A outra conexão seria do mestre com o slave 2. Como eu já tinha informado, esse slave 2 a gente conectou ele no pino 15, onde o SS vai ser conectado ao CS barra, o clock ao clock, o MISO ao DOUT e o MOSE ao DIN. Por fim, a chave seletora. A chave seletora tudo depende de onde estiver selecionado. Se o NA estiver selecionado, aliás, o NA, o NF e o EX, eles todos passam por esse comparador que ele verifica se está dentro daquele range, do range que a gente vai definir, de hora, minuto e dia inicial e hora, minuto e dia final. Para o NA, se aquele valor estiver dentro desse intervalo, o out será 1, ele receberá true. O NF ele é o inverso do NA, ou seja, se essa comparação for true, aliás, for falsa, que ele vai receber out igual a 1. Já para out igual a 0, a saída igual a 0, falsa, vai ser quando o NA, essa comparação for negada, ou quando o NF, a comparação for verdade. Já o EX ele só vai ser utilizado em caso de quando o EX for 1 e a comparação for true. Aí nesse caso, a saída vai receber a entrada. Bom, o objetivo desse vídeo era complementar as informações já contidas no relatório. Espero que tenham gostado e até a próxima.